Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus e sejam bem-vindos também ao nosso canal. Temos à sua disposição comentários acerca de muitos assuntos disponíveis aqui no nosso canal, além de termos também comentários acerca de todos os livros da Bíblia, de Gênesis até o livro de Atos, que estamos ainda estudando. O nosso propósito é chegar até o livro do Apocalipse e espero contar com a sua audiência. Vamos à nossa aula de hoje. Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7 põem em evidência o dom de servir. Através do ministério diaconal, nós temos a exemplificação de um ministério de Deus dado a homens dentro da Bíblia Sagrada, e entre eles, nós hoje comentaremos acerca de Estevão, um dos primeiros diáconos e também o primeiro mártir da igreja. Vamos conhecer um pouco mais acerca do nosso irmão Estevão. Estevão. Seu nome tem origem grega e literalmente significa o coroado. Foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja, servindo a igreja em Jerusalém. É considerado o primeiro mártir da igreja. Pelo nome grego de Estevão, fica a dúvida se Estevão era ou não um judeu puro, ou seja, se seu pai e sua mãe ambos fossem judeus. Há quem defenda que Estevão possuía uma dupla nacionalidade, o que justificaria ele ser um judeu que falava o grego. Há também aqueles que pensam que ele fosse um samaritano. A curiosidade acerca da sua nacionalidade é ainda aumentada quando verificamos que os 7 diáconos apresentados na igreja, todos possuem um nome grego. Inclusive, a Bíblia fala que Nicolau era um prosélito de Antioquia, ou seja, ele era um não-judeu que vivia como se fosse judeu. Curiosamente, os 7 primeiros diáconos da igreja talvez não fossem judeus puros, o que representaria muito bem uma igreja que estava miscigenada entre judeus puros e entre judeus não puros. A igreja estava crescendo e, como em qualquer outra época da história, onde tem muita gente, também tem problema de gestão. E na igreja primitiva começou uma murmuração entre os gregos e os hebreus. Isso porque as viúvas estavam sendo desprezadas, enquanto outras estavam sendo priorizadas na distribuição de alimentos. O problema ficou tão insustentável que os apóstolos precisaram se reunir para tomar uma iniciativa. E a iniciativa foi eleger 7 homens que pudessem cuidar deste problema da distribuição de alimentos e no serviço de servir à mesa. Ali iniciou o primeiro corpo diaconal. Diaconato. Diácono significa literalmente servo. O diaconato é um dom de Deus que foi distribuído na igreja com a finalidade de servir aos irmãos, tornando possível aos apóstolos a dedicação com perseverança na oração e no ministério da palavra. Na eleição dos 7 diáconos, 2 entre eles são destacados no texto da Bíblia Sagrada. O diácono Estevão, que estamos estudando hoje, e também o diácono Filipe, que também foi usado por Deus no ministério de evangelista. Segundo a tradição, e não segundo a Bíblia, um terceiro diácono também teve grande influência,
porém uma influência negativa. O diácono Nicolau teria se apostatado da fé e a partir deste teria nascido a doutrina dos nicolaítas, que trouxe grande prejuízo à igreja primitiva, mais especificamente à igreja de Pérgamo e à igreja de Éfeso. A doutrina dos nicolaítas foi altamente combatida pela igreja primitiva. Qualificações para o diaconato. Olha as qualificações aí que foi posta pelos apóstolos. Eles teriam que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e também cheio de sabedoria. A eleição dos primeiros diáconos foi democrática, onde a seleção dos 7 coube à igreja e aos apóstolos coube a consagração, ou seja, eles aprovaram a escolha da igreja. Ao lado direito, nós já temos que Estevão excedeu as qualificações exigidas. Olha o que diz o texto. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Observe que Estevão, além de ter todas as qualificações que foram sugeridas pelos apóstolos, ele excedeu, apresentando ainda muitas outras virtudes. Duas coisas importantes extraímos do texto, o qual nos fala acerca da eleição diaconal. A primeira coisa é que o processo de seleção foi feito no meio da igreja e pelos membros da congregação. Tenho certeza que muitos diáconos não seriam eleitos se quem desse testemunho fosse a sua própria congregação. E a segunda coisa que nós já extraímos também do texto da palavra é que as qualificações para se tornar um diácono tanto devem ser moral como também espiritual. Perceba que até mesmo para serviços talvez considerados menores, como servir à mesa, requeria que o diácono fosse cheio do Espírito Santo e também de uma boa reputação. Por que precisava de qualificações tão grandes? Meus irmãos, primeiro porque é a obra de Deus. E a obra de Deus não dá para se fazer sem uma boa reputação e sem espiritualidade. Observe só. Para poder servir às mesas, os diáconos precisavam comprar alimentos, mexia com dinheiro, precisava ter boa reputação. Também iriam trabalhar com mulheres viúvas, que tanto poderiam ser mais idosas como mais novas. Os diáconos precisavam ter boa reputação. Os diáconos também iam mexer com pessoas e resolver problemas de gestão de pessoas. Precisava ter sabedoria. E para poder exercer qualquer função na igreja, precisa ter espiritualidade, porque sem o Espírito Santo ninguém faz a obra de Deus. Por isto, estas qualificações para os diáconos é tão importante. Meus irmãos, os dons ministeriais foi distribuído por Deus dentro da igreja. E certamente que o nosso irmão Estevão já servia à igreja mesmo antes de ser consagrado. Isso ocorre porque quando a igreja reconhece que Estevão poderia ser um diácono, é porque Estevão já exercia aquela função. Então o que a igreja fez foi reconhecer que em Estevão havia um ministério. E os líderes, os 12 apóstolos, separaram e consagraram a Estevão juntamente com os demais como um reconhecimento de um ministério que foi Deus quem havia dado para Estevão.
Estevão acumulava dois ministérios. Ele acumulava o ministério da palavra e o ministério do diaconato. E neste ponto especificamente, ele conseguiu superar os próprios apóstolos, que não conseguiram acumular, servir a mesa e a pregação da palavra. Estevão pregava com tanta sabedoria que ninguém da sinagoga conseguia resistir à sabedoria com que ele falava. A palavra que Estevão trazia era confirmada pelo Senhor através de poder, prodígios e sinais. Tentaram incriminar Estevão, mas o diácono tinha boa reputação. Tentaram debater com Estevão, mas o diácono tinha sabedoria do alto. Foi nesse momento, quando eles não sabiam o que fazer com Estevão, que subornaram homens que pudessem denunciar que Estevão havia blasfemado contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei, dizendo eles que Estevão queria alterar os costumes judaicos que havia naquela época. Meus irmãos, foi neste momento de acusação, de falso testemunho, de apontar do dedo, que o diácono, cheio do Espírito Santo, o seu rosto começou a brilhar como um rosto de um anjo, e todos os seus acusadores puderam testemunhar este grande prodígio. Meus irmãos, as testemunhas que se levantaram contra o nosso irmão Estevão eram falsas. A Bíblia diz que eles foram subornadas para isto. Porém, muito provavelmente, as acusações eram verdadeiras. E eu vou explicar aos meus irmãos. Ao crermos que o Espírito Santo era quem inspirava a Estevão, e ele com sabedoria e revelação do alto pregava a palavra, então podemos crer que realmente Estevão teria falado que Jesus é maior do que Moisés. Muito provavelmente, Estevão teria pregado que o templo seria destruído, porque Jesus já havia anunciado isso. E é muito provável que o nosso irmão Estevão tenha dito sim, que a lei seria substituída pela graça. Todo este ensinamento, ele foi exaustivamente ensinado pelo apóstolo Paulo posteriormente. Então, se Estevão anunciou toda esta palavra aos judeus, então, com certeza, na cabeça dos judeus, isto era uma blasfêmia. Por isso, as testemunhas eram falsas, mas as acusações na cabeça de um judeu eram uma blasfêmia. Depois de acusado, o nosso irmão Estevão teve a oportunidade de falar. E na sua fala, ele faz uma das pregações mais completas e registradas na Bíblia Sagrada, que inclui 51 versículos, provavelmente o maior registro de pregação dentro da Bíblia Sagrada, do início ao fim, sem nenhum corte. Estevão, ele inicia sua fala fazendo um panorama, iniciando desde a chamada de Abraão, passando pelos patriarcas, entrando para dentro do Egito, saindo do Egito e entrando na terra prometida, até chegar ao tempo dos reis. E ele cita dois reis de Israel, o rei Davi e o rei Salomão. E quando ele faz todo este panorama, depois ele começa a fazer um paralelo entre os antigos da época desta história, dos patriarcas, e os atuais judeus que estavam lhe acusando. Neste paralelo, Estevão faz uma comparação dizendo que estes judeus eram igualzinhos seus pais do passado, dizendo que eles também eram de dura cerviz. Cerviz tem a ver com a coluna cervical. Ele estava dizendo assim: vocês são homens de pescoço duro, vocês não se dobram nem para Deus.
Estevão diz que eles resistiam ao Espírito Santo como os pais resistiram também ao Espírito Santo no início do povo judeu. Ele também acusa-os de ser incircunciso, não na carne, mas no coração, porque o coração deles não tinha pacto com Deus. Estevão vai ainda mais longe, dizendo que assim como os pais haviam matado os profetas, aqueles judeus que estavam lhe acusando também havia matado o maior profeta que os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado, que é o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, Estevão usa da sua oportunidade de falar não para se defender, mas para acusar, dizendo que quem deveria estar sentado no banco dos réus eram seus acusadores. O homem tinha coragem, coragem esta dada pelo Espírito Santo. A reação daqueles que escutavam Estevão, tanto os judeus como os membros do Sinédrio, foi a mesma. O coração deles encheu-se de fúria e eles rangiam os dentes contra Estevão. Em outras palavras, eles rosnavam como se fossem cães ao ouvir Estevão. Enquanto os acusadores estavam aparentemente desfigurados e aparentemente possessos, Estevão estava cheio do Espírito Santo e, ao olhar para o céu, viu a glória de Deus e Jesus ao lado do trono de Deus. Quando ele tem esta visão, ele então abre a boca e diz para os seus acusadores o que ele estava vendo. Está no capítulo 7 e o verso 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, que está em pé à direita de Deus. Os acusadores de Estevão taparam os ouvidos e começaram a gritar. Uma cena que lembra uma resistência de demônios ao Espírito Santo, como se estivessem possessos. Meus irmãos, aqueles homens pegaram Estevão e expulsaram ele da cidade, tiraram parte da sua roupa, deixando-o meio nu, pegaram a sua roupa e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, futuramente o apóstolo Paulo. Depois disso, iniciaram o apedrejamento sobre o nosso irmão Estevão. A Bíblia Sagrada diz que, semelhante a Jesus, que entregou o seu espírito a Deus, Estevão faz uma primeira oração e entrega o seu espírito ao nosso Senhor Jesus. E em uma segunda oração, Estevão faz um esforço enorme, assim como o nosso Senhor Jesus fez para poder falar na cruz. Estevão também se esforça, diz a Bíblia, pondo-se de joelhos, ele colocou-se de joelho para poder orar pelos seus inimigos. E é quando ele faz uma das mais belas orações que se assemelha ao nosso Senhor Jesus. Ele pede a Deus que os seus inimigos não sejam acusados como culpados pela sua morte. Em outras palavras, ele pedia perdão pelos seus inimigos. Foi assim que ocorreu o final da vida deste nosso irmão chamado Estevão, poderoso em palavras, poderoso em obras e poderoso em toda a sua atitude em servir ao Senhor e servir também à igreja. O nosso irmão Estevão dedicou a sua vida para viver no modelo e no exemplo de Jesus de Nazaré. Desde o início, tanto da sua vida como do seu ministério, o nosso irmão Estevão viveu como viveu Jesus. Ele serviu a igreja assim como o nosso Senhor também servia. Ele pregou e ensinou, ele entregou o seu espírito e também orou pelos seus acusadores, assim como fez o nosso Senhor Jesus. O grande legado deste homem de Deus
é extraordinário e não pode ser apagado. O exemplo de Estevão para cada um de nós é que é possível, com dedicação e com a ajuda do Espírito Santo, viver uma vida santa no modelo de Jesus de Nazaré. Um grande exemplo, um extraordinário ensino que eu tiro da vida de Estevão é que no início da sua pregação ele cita o Deus da glória e no final da sua vida, antes de morrer, ele tem uma visão da glória de Deus. Que a nossa vida possa seguir este mesmo exemplo de Estevão. Enquanto vivos, possamos pregar e anunciar o Deus da glória. E quando finalizar a nossa vida na terra, que possamos ver a glória de Deus. Aqui finalizamos e aqui agradecemos. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Que este ensinamento bíblico possa servir para edificar a sua vida e poder lhe ajudar na sua caminhada cristã. A você que é professor ou pregador da palavra de Deus, que Deus lhe use de forma poderosa. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e que a paz do Senhor seja sobre todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.